Fala comigo, galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um WA Talks. Vamos falar bastante de economia, falar bastante de gestão financeira, nossa política atual, política internacional. Nós estamos aqui hoje com Samuel Barbi, colunista da 98 e economista também. Pega na minha mão aqui, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado pela vinda, viu? Prazer enorme estar aqui pela segunda vez, hein? Lembrando que você veio a primeira vez e é importante falar, depois vocês dão uma olhada lá. Tem até alguns reels no Instagram também, com o mais visto foi o seu. 500 mil visualizações. Coisa boa. Eu tenho noção. Então, pessoal, depois vocês veem um pouco lá sobre a história dele, uma história muito legal, tá? Vamos falar um pouco agora atual, sim, a gente vai falar bastante, debater bastante de questões econômicas atuais, vamos debater bastante sobre política também, tudo, e também no final a gente faz essa prévia aí sobre onde alocar o dinheiro, onde que é o melhor local, tá? E nisso também, por sinal, foi o que mais foi visto, foi você falando sobre gestão financeira pessoal, no caso. Beleza? Vamos falar então sobre o Brasil para começar, né? Vamos falar sobre a questão hoje do INSS hoje, que está pegando aí pesado. O que aconteceu com o INSS do povo, do mais velho? Vamos lá, né? Essa daí eu acho que é o tema mais quente, né, Alisson? E é muito bom falar disso porque bate num tema principal que é a aposentadoria, né? Então, o que acontece? O INSS é o nosso Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, ele foi pensado e projetado exatamente para administrar aquelas questões de aposentadoria, de benefícios que as pessoas, pensões, né, que as pessoas precisam receber para sobreviver. Afinal, a gente tem uma situação de que a gente tem um período na vida que a gente produz e em um determinado período a gente perde produtividade, a gente tem um pouco mais de dificuldade, etc. Como que as populações mais antigas lidavam com isso, né? Querendo ou não querendo, as populações mais antigas tinham muitos filhos e possivelmente os filhos vinham a dar assistência social para os seus pais no momento que eles estavam mais idosos. À medida que a gente foi, de certa forma, urbanizando, que a gente foi indo para as cidades, a gente tem um movimento um pouco mais complicado, que a cada vez mais temos menos filhos nas famílias, a cada vez mais os idosos vivem por mais tempo e aí eu preciso de alguma forma de proteção social para poder agrupar e organizar essa situação. Então, o que acontece? O INSS ele foi pensado exatamente para isso, para poder fornecer aposentadoria, benefícios, pensões, para as pessoas poderem fruir daquilo num período da vida que elas sejam menos produtivas ou que elas tenham menor possibilidade de fazer isso. E aí, recentemente, né, a gente já tem uma legislação mais antiga no Brasil que permite os descontos em folha, né, os descontos diretos da aposentadoria de determinadas situações. Por exemplo, associações, sindicatos, né? Então, você pode, por exemplo, precisar de um apoio de um sindicato, se você é um funcionário, alguma coisa assim, e você autorizar aquele sindicato de fazer um desconto na sua folha diretamente na sua aposentadoria. O que acontece recentemente, e o que foi descoberto e o que veio à mídia? Diversas cobranças dessas estavam sendo efetuadas para pessoas que não tinham feito a requisição, não tinham aprovado o desconto em folha. E isso está somando valores superiores a 6 bilhões de reais. Obviamente que isso acontece já há algum tempo, então a gente tem registros desse tipo de situação ocorrendo desde 2019, mas se acelerou muito, principalmente a partir de 2024, chegando nesse montante de 6 bilhões, que é o que está sendo apurado recentemente pela Polícia Federal, pela CGU, mas há estimativas que levam esses valores de desfalques ou de cobranças indevidas nas aposentadorias de 90 bilhões e chegando até 200 e quase 50 bilhões de reais. Para ter uma noção, o maior escândalo de corrupção do Brasil, que foi o Petrolão, chegou a mais ou menos 49 bilhões de desfalques para os cofres públicos. Esse sistema, se for realmente comprovado tudo aquilo que vem sendo levantado pela Polícia Federal, pode ser que se estendendo chegue a esses 250 bilhões. Ou seja, a gente pode estar falando de um esquema, de uma situação de fraude e corrupção que pode ser 5 vezes maior do que o segundo colocado, que é o Petrolão. E o pior de tudo, eu falei logo no início que o INSS é um sistema de seguro social, de seguridade social. E as pessoas que estão sendo afetadas são exatamente as pessoas mais vulneráveis. Quem está sendo alvo dessa grande fraude, pelo menos pelo que as apurações têm levado em consideração, são os idosos aposentados
que majoritariamente tem algum problema, principalmente de analfabetismo. Então, assim, são pessoas que, de certa forma, não tem como verificar os seus contra-cheques e ter certeza absoluta de que as cobranças que estão sendo efetuadas nos seus contra-cheques foram, de fato, autorizadas e são naquela monta devida. Então, isso leva a polícia e leva a CGU, que está apurando esses casos, a entender que pode haver, sim, uma causa de corrupção, tanto ativa quanto passiva, ou seja, pode ser que haja situação de propinas sendo dadas para manipulação dessas bases de dados que alimentam esse sistema previdenciário nacional, vazando dados das pessoas e, ao mesmo tempo, toda uma articulação, inclusive da cúpula do INSS, do Ministério e etc., que, teoricamente, facilitaram ou poderiam ter facilitado esse tipo de situação para cadastramento das instituições que estão recebendo esses valores bilionários em repasses não autorizados pelos idosos. Então, a gente está falando de um sistema que deveria proteger as pessoas, que, na verdade, está sendo utilizado para minar as pessoas e retirar o dinheiro que era de direito deles para poder alimentar situações de corrupção que vão agregar recursos para instituições ou pessoas que vão fazer a utilização privada desses recursos. Então, é uma situação muito grave que eu estou falando aqui, que realmente o peso disso para a população e o peso disso em termos de contas públicas é bastante relevante. Isso aí é importante falar, né? O princípio da economia, assim, falando sobre esse caso, o INSS, ele é uma questão até dos aposentados, né? Por invalidez ali, invalidez que eu falo assim, né, de não poder mais exercer ali o mesmo desempenho de trabalho, por estar mais velho. Qual que você, assim, na sua opinião, o que você acha que vai acarretar no futuro? O futuro pode causar algum problema. O que você acha do problema futuro? Então, a gente não sabe ainda como que o governo vai se comportar completamente quanto a isso. O que ele fez inicialmente foi de tentar, digamos assim, estancar o repasse nas aposentadorias que estão sendo cobradas e de dizer ou sinalizar que o buraco dessas aposentadorias vai ser coberto mediante a compensação de quem foi afetado. Só que qual que é o grande problema disso? De novo, o sistema de aposentadoria, ele funciona de uma forma que nós, que somos a base ativa da sociedade, estamos pagando para ele, ok? Nós pagamos, aquele dinheiro já vazou. Será que eles vão conseguir apurar todo o vazamento de dinheiro, pegar esse dinheiro de volta e ressarcir as pessoas com base no dinheiro que já vazou? Provavelmente não. Então, o que acontece? Nós já pagamos e possivelmente vamos ter que pagar outra vez para poder cobrir o buraco que já está colocado, que foi um buraco de fato, aparentemente, pelo menos, de corrupção. Então, assim, qual que é o grande efeito disso? O sistema previdenciário brasileiro já ocupa cerca de 50%, 56% do orçamento nacional. Um vazamento como esse, se for de fato aí na casa de 250 bilhões, a gente está falando de mais recursos do que todo o Bolsa Família no ano, por exemplo, de 2023. Então, assim, é um recurso muito relevante que não tem como sair do nada. Então, a gente vai pagar de alguma forma, ou pagando mais imposto, ou por meio de imposto inflacionário, que é quando o governo acaba emitindo mais dinheiro para cobrir esse buraco e o dinheiro perde valor e a gente paga sem perceber, porque tudo ficou mais caro, porque eu tenho mais moeda em circulação. Isso, o dólar vai subir, no caso, se acontece. Possivelmente sim. Possivelmente sim. Falando nisso, nesse todo quesito, vamos falar também dessa questão aí da taxa, né? A taxa Selic, ela subiu. Com base nisso, eu queria falar com você. Tem alguma relação do INSS acontecer isso para a taxa Selic subir ou não? O que você pensa sobre isso? Na verdade, sim. Sempre pode ter uma colaboração, porque assim, o governo precisa de credibilidade para poder oferecer as melhores condições para a população. Quando eu tenho menos credibilidade no governo, e essa credibilidade ela passa pelo ponto de vista fiscal, ou seja, de gastar menos do que arrecada, num caso de corrupção é muito claro que você está tendo um gasto totalmente ineficiente, porque o governo está gastando dinheiro e aquele dinheiro está indo para onde não deveria ir, e depois eu tenho que cobrir de novo, né, esse buraco, e isso com certeza afeta. Por que eu estou dizendo que afeta? Não quer dizer que é automático, tá? Mas no longo prazo isso afeta.
Mas assim, a subida da inflação, da taxa Selic agora, ela não está correlacionada com esse caso especificamente. A subida da Selic, ela está muito relacionada às condições internacionais que a gente tem e às condições nacionais também, tá? Ela já estava precificada, a gente já sabia que isso ia acontecer alguns meses atrás, inclusive lá no programa 98 eu venho sempre reiterando essas situações, falando um pouco sobre isso. O que acontece para a taxa de juros? A taxa de juros ela é um remédio que a gente usa para controlar as contas públicas, para tentar manter a inflação dentro do parâmetro. Se eu preciso de mais taxa de juros para controlar a inflação, ok? É porque eu tenho que aumentar a taxa de juros para atrair capital externo para o Brasil e aí eu consigo, né, atraindo esse capital, não ter aquela fuga de capital. Quando eu tenho essa saída gigante de capital para fora, que é o pessoal, por exemplo, deixando de investir no Brasil para investir no exterior, eu estou trocando reais por dólares. Isso tende, né, a uma procura maior por dólar e uma menor por real, a desvalorizar a moeda nacional. Então, o que acontece? Quando eu desvalorizo a moeda nacional, a gente consome muitos bens que são baseados em importação. A gente importa e a moeda de importação, em geral, utilizada vai ser o dólar. Certo. Seja da China, seja de qualquer outro país, a gente acaba usando muito dólar nas transações. Então, o que acontece? Se o dólar está mais caro, as importações ficam mais caras e naturalmente os produtos internos no Brasil ficam mais caros. E outra coisa, quando eu tenho desvalorização da moeda, é muito mais fácil, por exemplo, para a gente que é exportador de commodity, tá? A gente exporta carne, a gente exporta soja, a gente exporta muitos produtos primários, né? Então, esses produtos primários que a gente oferta, olha só, eu posso vender em dólar ou eu posso vender em real. Se eu posso vender em dólar e em real, se o dólar vale mais, eu vou priorizar a venda em dólar, certo? Eu vou priorizar exportar. Naturalmente, eu vou direcionar menos da minha produção para o público interno. Então, quanto mais o dólar desvaloriza, mais eu tendo a exportar e menos eu tendo a manter no mercado interno. Ou eu tenho que equalizar o preço do mercado interno com o mercado externo para poder valer a pena vender aqui. E isso gera inflação. Então, entende? A taxa de juros ela é uma forma de evitar a saída de capital ou atrair capital do exterior para dentro do Brasil. E aí eu consigo manter esse equilíbrio para o câmbio não explodir. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando eu tenho nos Estados Unidos, por exemplo, uma taxa de juros mais elevada que tem sido praticada nos últimos períodos por conta de algumas, inclusive alguns desbalanços dentro do próprio Estados Unidos, do exterior, decorrentes de, inclusive, de atuação americana, dos déficits americanos que eles têm tido comerciais, etc e tal, eu tenho taxas de juros mais elevadas lá. Então, as taxas de juros no Brasil têm que compensar, porque eu posso investir nos Estados Unidos, que é mais seguro, ou eu posso investir no Brasil. Se a taxa nos Estados Unidos é elevada, no Brasil precisa ser muito mais elevada para eu conseguir compensar e fazer com que o pessoal fique aqui. Até porque a inflação lá tende a ser menor do que a inflação aqui. Então, todos esses movimentos levam a Selic a ir subindo e ela tende a tentar atenuar a atividade produtiva nacional, até para as pessoas consumirem menos. Quanto maior a taxa de juros, menos eu tendo a consumir. Eu desacelerando a economia, em alguma medida, eu consigo desacelerar a inflação, eu consigo equalizar um pouco essa situação. Só que tem um componente aqui que é um componente que leva também a taxa de juros brasileira muito para cima. Tá? Que é esse componente? É o componente fiscal. O que é? Você é empresário, né, Alisson? Então, tipo assim, você entende bem disso. Se você pega um empréstimo, você é um cara já bem consolidado, você pega um empréstimo, as pessoas confiam que você vai pagar, correto? Certo. Porque você honra seus compromissos. Ok. Agora, começa a descumprir seus compromissos. Começa a falar assim, olha, eu não vou pagar agora. Começa a enrolar os seus... as pessoas que te emprestam recurso, elas vão ter a mesma disposição de te emprestar? Não. Não. E elas vão te exigir um juro maior. Porque elas já não têm mais tanta confiança. E o risco também. O que o governo brasileiro faz? E, inclusive, assim, isso é uma característica muito, muito própria de governos, principalmente de esquerda, tá? Os governos de direita tentam equalizar a situação, o governo de esquerda não. O governo de esquerda, ele não está muito importando com isso. Ele quer, de fato, que, enfim,
ele quer cumprir com a necessidade da população hoje, entendeu? Então ele fala, não interessa o preço disso, eu vou pegar dinheiro emprestado, vou pagar o tanto que eu tenho que pagar, só que não é ele mesmo que paga, muitas vezes ele joga para próximos governos, entendeu? Então ele se endivida muito para cumprir com a necessidade da população do hoje, entendeu? E aí isso gera um desbalanço do tipo assim, o Brasil não é bom pagador, o Brasil é mau pagador e o Brasil está se endividando cada vez mais. Então, eu vou cobrar do Brasil uma taxa de juros mais elevada para eu deixar o capital, o dinheiro lá, entendeu? Então, a Selic está chegando a 15%, é muito reflexo disso. Inclusive, 15%, a última vez que a gente viu isso foi Dilma, né? Então, a gente está falando de uma situação que era completa crise, um completo descontrole da economia nacional. E hoje a taxa de juros está, então, numa combinação muito grande, que é uma combinação de fator externo, como eu estava falando com você, dos Estados Unidos também ter um problema comercial e tá com a taxa de juros mais elevada. É um problema estrutural brasileiro, porque a gente tem um governo gastando muito mais do que deveria. A gente tem um problema também aqui de previdência, que gera ou aumenta ainda mais o rombo. Igual eu te falei, 50%, 56% da economia nacional, do PIB nacional, é direcionada, da arrecadação do governo é direcionada para a previdência que já está furada, entendeu? Então, tem uma situação de que o investidor ele olha para o Brasil e fala assim, para eu colocar dinheiro ali, eu preciso ganhar muito, porque senão eu não tenho coragem, porque eu não sei se eu vou receber. E aí isso leva a taxas de juros cada vez mais elevadas. A gente acredita que está chegando num ponto não diria um equilíbrio completo, mas num ponto em que a gente talvez não tenha muito mais espaço para aumentar a dose do remédio. Porque se eu aumentar muito a dose do remédio, eu tenho overdose. E aí eu posso gerar uma crise de fato, né? Uma crise na economia brasileira. Então, a gente tem que ter um equilíbrio da taxa de juros que seja a dose perfeita do remédio para as condições estruturais que o país enfrenta, entendeu? E aí, esse tipo de abalo da credibilidade, ele pode mudar esse ponto de equilíbrio, entende? Ele pode exigir mais juros lá na frente. Mas, de novo, quanto mais juros eu exijo, mais penalização tem na economia nacional. Pelo que o Banco Central tem sinalizado, parece que a gente está chegando num ponto de alta mais próximo do teto dos juros, e aí a gente pode abrir um novo movimento de queda se as condições da economia e do fiscal brasileiro, que é o gasto menos a receita, chegarem num ponto mais ideal também, o que não me parece ser muito interesse do atual governo. Legal falar sobre isso. Falando aí sobre questão até do investidor de fora aplicar, eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão também a geopolítica aí com respeito da China e dos Estados Unidos. Qual que é a situação atual? O que está acontecendo com a China e com os Estados Unidos atualmente? E isso vai afetar o Brasil ou não? Essas são as perguntas. Beleza. É sempre muito tenso falar sobre isso, porque as coisas mudam do dia para a noite, né? Então, assim, ontem mesmo saíram algumas notícias, ontem de noite, hoje de manhã, saíram algumas notícias que mudam um pouquinho esse ambiente. Mas o que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos, ou Trump, ele tem uma forma de jogar que eu acho que parece muito com um jogador de pôquer. O que é? O jogador de pôquer, ele tem as cartas na mão, você tem as cartas na mesa, e à medida que as cartas da mesa vão se revelando, você pode blefar ou você pode estar falando verdade. E o Trump, eu acho que ele joga muito com o blefe, ou seja, ele sabe as cartas que ele tem na mão, ele tem cartas poderosas, talvez não sejam as mais poderosas do jogo, mas ele sabe jogar o pôquer de uma forma que, mesmo talvez não tendo as melhores cartas, ele sai com o melhor resultado da mesa, por, digamos assim, usar um pouco da força que os Estados Unidos têm para fazer uma acreditação do blefe. Ou seja, eu vou blefar, você vai entrar numa negociação comigo e possivelmente aquilo que eu pedi que foi muito alto no início, no final saia numa condição que seja mais equilibrada e o melhor para as duas partes. Isso vai forçar a gente a ir para a mesa para negociar. Então, o que o Trump estava fazendo, eu acho que muito nesse sentido, era isso, de tentar, não só com a China, quanto com vários outros parceiros comerciais, União Europeia, com Canadá, México, né? Foi muito isso, de falar, olha, eu vou elevar as tarifas de importação aqui, porque eu tenho um desbalanço comercial com você, o que, de certa forma, até do ponto de vista econômico, não faz muito sentido, né? Tipo assim, ele colocou diversas tarifas que foram proporcionais, em alguma medida, ao déficit que os Estados Unidos tinha com os países comerciais. Ou seja, o Brasil exporta para os Estados Unidos determinados produtos. Os Estados Unidos exportam para o Brasil
outros produtos. Então, o Brasil, em geral, joga produtos primários para os Estados Unidos. Os Estados Unidos voltam com, muitas vezes, produto industrializado para o Brasil. O Brasil e os Estados Unidos têm um balanço mais ou menos equilibrado de contas. Então, o Brasil acabou não sendo sobretaxado demais nessa balança. Mas, eventualmente, eu posso ter uma situação de desbalanço completo, que é o que acontece eventualmente com a China ou com alguns países até da União Europeia, que assim, os Estados Unidos acabam importando muito mais do que exportando para determinados países como esses. E aí, até pela característica da própria produção nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos anos, exportou muito o trabalho que ele tinha lá dentro, ele mecanizou muito, começou a exportar o trabalho para locais em que o trabalho era mais barato. Tá? E aí ele importa os produtos para depois, inclusive, às vezes ainda continuar um beneficiamento interno nos Estados Unidos e depois negociar internamente no país. E aí ele estava criando tarifas ou taxas, inclusive para esses produtos que eram, digamos assim, manufaturados fora, depois vinha para os Estados Unidos para ele terminar a industrialização e vender. O que geraria um aumento de preço muito relevante internamente no próprio país, né? Por conta dessa dinâmica da economia americana. Mas mesmo assim, ele comprou a ideia e começou a blefar. E em cima desse blefe, dessas tarifas, ele começou a conseguir acordos bilaterais ou acordos, ou começar a sentar na mesa e discutir sobre acordos que fossem mais benéficos para a economia americana, inclusive pelo poder que ele tem. Então, me parece que ele está conseguindo, pelo menos em alguma medida, alguns resultados positivos numa situação que era totalmente desacreditada. Por que eu estou falando isso? O Trump, naturalmente, é de um partido que defende livre comércio. E aí, quando você fala em taxação, você está falando em protecionismo. Mas como que você está falando de protecionismo junto com um partido ou com uma ideia de livre comércio que os Estados Unidos sempre defendeu? É exatamente por conta disso, porque ele é um baita de um negociador e ele sabe o poder que ele tem, e ele sabe as cartas que ele tem na mão, e ele sabe como que ele pode negociar. Então ele usa disso para, de certa forma, tentar conseguir acordos bilaterais mais favoráveis para os Estados Unidos, para a economia americana. Então não acho que isso desemboca, de fato, numa guerra comercial, que as tarifas ou as taxas vão ser, de fato, implementadas, porque isso não é bom também para a economia internacional, não é bom para os Estados Unidos, não é bom para a China, não é bom para a União Europeia, não é bom para ninguém. Mas eu acho que é muito mais como um blefe que ele vai conseguir alguns benefícios em cima das cartas que ele está apresentando. Você acha que quais são os benefícios que são, na sua opinião, quais são os benefícios que você acha? Seriam tarifas mais favoráveis ao balanço americano, porque, como eu te falei, assim, o balanço comercial americano ele é muito negativo. E isso impacta as contas públicas americanas também. Então, ele precisa equilibrar um pouquinho mais a balança comercial. A ideia dele é, de certa forma, conseguir alguma coisa que possa reduzir esse déficit comercial americano. Então, nós já estamos dando um apanhado geral aqui. Começamos falando sobre o INSS, falando um pouco sobre a questão da taxa Selic, falando um pouco sobre a questão aí da China. A gente sempre vai manter essa mesma pegada aí de informação, né? E depois a gente vai entrar nessa questão agora do que a gente veio falar aqui, que é sobre o investimento mesmo, sabe? Que é o mais interessante para o investidor, um manual para o investidor. A gente vai sempre botar isso aí. A primeira pergunta que veio aqui é: qual é a melhor estratégia de investimento? Qual é a melhor estratégia de investimento em um cenário de juros altos? Vamos lá. Eu gosto de falar que a gente tem que entender que, assim, você quer ganhar campeonato, tá? Você quer ganhar campeonato, você precisa de um time equilibrado, beleza? Por que você precisa de um time equilibrado? Cara, adianta você, Alisson, entrar com 11 atacantes com seu time contra o meu time que tem, de fato, ali, joga, sei lá, num 4-3-3 da vida? Se você entrar com 11 atacantes sem goleiro, você vai tomar gol pra caramba, entendeu? Assim, então, qual que é a lógica de uma carteira de investimento? A carteira de investimento ela tem que ser estruturada como um time para ganhar campeonato, entendeu? Não adianta eu pegar todo o meu dinheiro e alocar todo o meu dinheiro só em Bitcoin, entendeu? Ou alocar todo o meu dinheiro só na ação do momento, aquela ação que vai prosperar, ou pegar todo o meu dinheiro e colocar tudo no Tesouro Selic, entendeu? Não adianta isso. Por que não adianta? Porque ganha campeonato quem é recorrente, é quem pontua todo jogo. Ganha dentro de casa, empata fora. Ganha dentro de casa, empata fora, certo? Para fazer isso, você precisa de um time que jogue bem. Então, o que é um time que joga bem? Eu sempre comento isso.
o primeiro aspecto de um time que joga bem é um goleiro. O que é o goleiro? Reserva de emergência, simples como Tesouro Selic, tá? Então é renda fixa, Tesouro Selic, direto com o governo brasileiro, não tem problema nenhum, vai te pagar lá 15%, 14,75% ao ano na Selic, que é o que tá rendendo muito bem hoje. E isso daí te dá o quê? Liquidez, te dá segurança, te dá uma reserva para deu tudo errado no seu trabalho, você tem de onde tirar. E aí eu falo, ideal, tá? 3 a 6 meses da sua despesa para quem é um servidor público, entende? Que tem previsibilidade de renda. A partir de um momento que você é um empresário ou que eventualmente você tem uma não recorrência de renda, às vezes você trabalha no setor privado, acha que você pode ser demitido em algum momento, pode perder o emprego, que a economia pode mudar, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses de custo só na renda fixa. Então isso aí você constrói de um dia para a noite? Não. Você precisa de tempo para construir isso e recorrência. O que eu recomendo? Separa pelo menos 10% da sua renda todos os meses para preencher sua reserva de emergência. Dentro de ali algum período, você está com um goleiro escalado. Você já para de tomar gol de graça, entendeu? Depois você tem que passar por uma linha de defesa. O que é a linha de defesa? Na minha opinião. Na minha opinião, a linha de defesa são ações e fundos imobiliários mais seguros que geram caixa. Então, são ações de dividendos, entendeu? Ou fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. Agora vamos falar assim, para montar uma carteira. Vamos para o percentual que fica mais fácil, né? Tá. Então, sei lá, se a pessoa tem lá um valor, não vou falar um valor X, Uhum. Qual seria o percentual assim de cada? Do goleiro, igual que você falou, da questão da Selic aí, dos outros fundos de investimentos aí no caso e da questão de ação? O goleiro eu desconsidero em geral. Porque o que eu falo? Assim, o goleiro é a reserva de emergência. Então eu preciso ter dos 3, 6 meses, etc e tal ali que eu tava falando, 12 meses. Então, tipo assim, ele não entra na conta. Depois eu vou dividir essa conta em pelo menos 4 itens. Eu tenho 200 mil reais. Vamos organizar. Ok, mas isso depende do seu custo, entendeu? Você tem 200 mil reais, mas seu custo é de 2 mil, aí você vai tirar, entendeu? Uma parte desse dinheiro para ser sua reserva de emergência. Ok? Então, assim, vão tentar trabalhar com números mais simples. Beleza, pode ser. Eu tenho 120 mil reais. Ok? Meu custo mensal é de 2 mil reais, por exemplo. Então, eu preciso, vamos supor, né? Eu preciso de 2 mil por mês durante 10 meses, que eu falei entre 6 e 12, tá? Vamos supor que eu defini para mim que eu preciso de 10 meses de segurança. Então, eu vou pegar 20 mil reais e vou jogar para o goleiro, que é a reserva de emergência. O restante, os 100 mil que sobrarem, aí sim eu vou dividir em percentuais, entendeu? Por quê? Eu não quero mexer na reserva de emergência e ela não é uma composição daquele dinheiro que eu estou falando que eu vou usar para os outros investimentos. A reserva de emergência ela é intocável, ela está lá exatamente para deu pau, deu algum problema, eu vou acessar ela. Então, aqui é o goleiro. O restante, sim, aí a gente vai dividir. Aí a gente pode dividir ele em 25% para cada coisa. O que eu quero dizer? 25% defesa, 25% meio de campo, 25% meio atacante, 25% atacante, por exemplo. Entendeu? Então, você pode dividir ele em 4 categorias. Só que o pessoal acha que assim, que eles já vão começar direto com a carteira completa. Você não vai. Você vai construir sua carteira. É igual um time de retranca, entendeu, Alisson? Tipo assim, quando você vai num campeonato mineiro e você tem um time que não tem expressividade, o que ele faz? Ele joga todo na retranca para tentar ver se com uma bola alçada, eventualmente ele faz um gol. Então assim, quando você não tem nada, você joga na retranca. Você vai jogar só com seu goleiro. Constrói seu goleiro. Depois disso, você vai distribuir sua carteira nas diferentes alternativas, entendeu? E óbvio que essa carteira ela também pode ser movimentável e mutável de acordo com o perfil de cada pessoa. A gente, inclusive, oferece mentorias e treinamentos para ajustar a carteira da pessoa àquela necessidade dela. Mas vou falar um caso geral. Tá? Exato, então, melhor. Assim, o caso geral eu vou trabalhar com essa defesa, então essa defesa vai estar em fundos imobiliários, eventualmente em ações de dividendos, vou pegar ali 25%, entendeu? Então, se eu estivesse falando de 120 mil, 20 mil está no goleiro. Agora eu vou dividir em 4 de 25 mil, por exemplo. Ok. Entendeu? Então, 25 mil, vou colocar lá, fundos imobiliários. Eu gosto de fundo imobiliário porque fundo imobiliário ele tem uma vantagem, ele paga mensalmente. Quando você está começando a investir, a pior coisa é o psicológico, entendeu? Por que o psicológico?
Você investiu, por exemplo, numa ação. A ação hoje está valendo R$10, amanhã ela está valendo 5, você entra em colapso, você acha que você perdeu dinheiro, entendeu? O fundo imobiliário, ele tende a ser mais estável ao longo do tempo, e não só ele é estável, ele é educativo. Porque como ele te paga todos os meses um rendimento, você vê o seu dinheiro crescendo. Então, aquilo te dá uma recorrência de caixa. E essa recorrência de caixa é importante à medida que você vai aumentando seu time. Porque se eu tenho uma defesa aqui que está produzindo dinheiro, eu posso pegar ela e reinvestir ela em outras frentes, entendeu? Então, eu preciso de, sempre na defesa, ativos que são geradores de caixa. Nada melhor do que imóveis. Imóveis, o fundo imobiliário é um imóvel que está rateado em milhares, milhões de pessoas. E aí esse imóvel, eu estou dizendo um fundo de tijolo tradicional, tá? Existem outros tipos de fundo. Mas assim, eu tenho, por exemplo, um shopping. É um shopping dividido por várias pessoas em que cada cota desse shopping custa R$100. Eu vou te cortar você, porque eu tenho algumas perguntas aqui para ajudar o investidor, tá? Eu tô como se fosse uma pessoa aqui, eu sou a pessoa que estou querendo investir agora, tá? Eu estou começando agora a aprender sobre isso, então vamos falar do zero. Onde que eu vou encontrar isso? Por exemplo, você fez essa análise. Pô, vou colocar esse dinheiro aqui, que está os 25% aqui que você colocou no goleiro, por exemplo. Onde que é o local? Eu vou lá no banco meu e vou fazer lá no meu banco. E a segunda pergunta, seria 3, né, no caso. O fundo imobiliário. Qual é a estratégia que você utiliza? Você vai a algum site para você ver onde que é o melhor? Não precisa assim, a gente não precisa aqui colocar qual é o melhor. Mas qual é a estratégia para a pessoa ir lá e falar assim, entender o melhor? Sei que vamos ser bem resumido, que eu sei que é bem grande essa informação, assim, muito, muito conhecimento. E aí, no caso, as ações. Quando você for falar também das ações, eu queria que você também desse o passo a passo para a pessoa ir lá e também ir no local certo para ali investigar ali, para ela conseguir estrategizar a ação melhor e, além disso, onde que ela vai fazer isso. Vamos lá. Desculpa até de cortar você. Foi muita pergunta, mas é só para a gente deixar o manual do investidor aqui preparado para isso. Então, vamos começar de um por um. Para mim, eu gosto de ser simples, porque eu acho que quanto mais simples a gente é, mais assertivo a gente acaba sendo nos investimentos. Para mim, goleiro, que é reserva de emergência, é Tesouro Selic. Tesouro Selic é o mais básico de todos. Assim, passo a passo do investidor. Você tem que ter uma conta numa corretora. Entendeu? Não interessa qual que você vai fazer. Interessa, eventualmente, que as taxas sejam as menores possíveis. Quanto menores as taxas, melhor para você. Então, você tem várias corretoras que oferecem taxa zero. Diversas corretoras. Então, o ideal é procurar uma corretora com taxa zero e que esteja cadastrada dentre as corretoras que são válidas. Então, só pesquisar. Olha, essa corretora aqui está de acordo, tem taxa zero e é uma corretora que está validada pela CVM. Pronto. Ok. 2 coisas. Isso é muito fácil, numa pesquisa rápida na internet você consegue descobrir. Abriu a conta na corretora, transferiu uma parte do dinheiro para lá, porque o seu banco, eu pessoalmente, eu uso meu banco para pagar a conta. Eu uso ele para o meu fluxo de caixa de todo mês. Mas o dinheiro na sua coluna de investimentos, e isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, ele tem que ser outra coluna. É outra coluna, entendeu? Então, você tem que separar as contas, porque se você não separar, você se confunde, entendeu? Você vai usar dinheiro de investimento para pagar a conta, e não é esse o caso. A ideia do investimento é ele ser patrimônio, entendeu? Então, você joga o dinheiro para essa coluna de patrimônio e depois que ele entrou lá, a ideia é que ele nunca mais saia, entende? Porque ele vai te gerar renda ao longo do tempo. Aí, lá na frente, quando você estiver na fase de fruição, tudo bem, né? Então, aí você pode tirar. Mas enquanto você está na fase de capitalização, de investimento realizado, você não vai mexer nela. Você tem uma conta aqui, que essa é a conta do dinheiro que você tem, e essa é a conta do dinheiro que você não tem. É a conta do seu eu do futuro, tá? Então, joguei lá para a corretora, conta do meu eu legal, do futuro. Você até só falar sobre isso, né? Tem um eu do presente e o eu do presente tem que conversar com o eu do futuro, né? Então, até é bom falar sobre isso, gente. Essa é interessante essa análise. Lembrando que tem o eu do presente, que é o que você está agora, e o eu do futuro, que tá falando do dinheiro lá no futuro para ele usar. Isso. Continua aí, tá? Então, só para te dar essa cortar. Joguei a conta na corretora. Certo. Lá na corretora eu vou conseguir comprar o Tesouro Selic, muito fácil. Então você entra lá, Tesouro Direto, vai observar o Tesouro Selic, vê o Tesouro de maior prazo e joga o recurso ali dentro. Cadastro rápido, coisa muito simples de fazer, segue o passo a passo da corretora, tá tudo ok. Ponto 2. A gente estava falando de fundo imobiliário. Então, como eu estava falando, fundo imobiliário em geral são
galpões logísticos, shoppings, propriedades que estão rateadas. Assim, é muito difícil eu pegar e falar assim, Alisson, vou levantar aqui R$1 bilhão para construir um shopping. Como que eu vou fazer isso? Entendeu? Até quem tem muito dinheiro tem dificuldade de levantar R$1 bilhão para ir lá comprar uma área gigantesca num grande centro urbano, colocar um shopping e colocar ele para operar. Então, o que o pessoal faz? Muitas vezes eles captam o dinheiro em torno de fundos, por exemplo, em que as pessoas contribuem com uma cota. Então, assim, eventualmente eu vou particionar aquele R$1 bilhão em um monte de cotas de R$100, entendeu? E aí você pode comprar uma parcela daquele shopping por aquela cota. Depois que o shopping estiver pronto, executado, tudo bonitinho, você tem um percentual daquele shopping, você é sócio dele. Então, todos os aluguéis que estão sendo gerados ali dentro, das lojas que estão ali dentro, lojas americanas, qualquer outro tipo de loja que tenha uma Anchor, uma Renner da vida, etc., então vai pagar para o administrador daquele fundo. Aquele administrador pega todos os meses, faz a apuração e divide entre os sócios o valor. Em geral, isso paga aí por volta de 1% ao mês, entendeu? Então, assim, é um valor muito considerável. E o que é melhor? O fundo imobiliário ele tem uma vantagem que são contratos, né? Então, tipo assim, o contrato de aluguel é todos os anos reajustado pelo índice de inflação. Então, você compra uma rentabilidade que não é só 1%, é 1% ao preço da cotação do fundo. Então, se eu tenho uma valorização do imóvel e eu tenho possivelmente aquela valorização repassada nos contratos de aluguéis, eu acabo recebendo mais ao longo do tempo. Entendeu? Não é como um título público, como um Tesouro Selic, por exemplo, que vai te pagar no valor de face. Ele vai tender a valorizar ao longo do tempo e te pagar mais do que proporcionalmente do que aquilo que você comprou ao longo da maturação daquele investimento. Então, é um bom investimento, porque você soma, por exemplo, 1% ao mês, 12%, mais a estimativa da inflação, sei lá, 5%. Então, é como se fosse um retorno de 17%, que é maior do que a Selic de 15%. Entendeu? Então, é muito bom. Te paga todos os meses, então cai o pinga-pinga lá todo mês, e você sente que você está evoluindo na vida, porque, então assim, você está pensando que você está colocando lá 25 mil, a gente estava particionando aqui, 25 mil, a partir do segundo mês você vai estar recebendo cerca de R$250 por mês da sua conta, entendeu? Então você já começa a sentir, no mês 2 você já recebeu recursos, já recebeu dinheiro. Você fala assim, funcionou o investimento, entendeu? Então até o efeito psicológico disso é muito importante para o investidor iniciante. Porque o cara bota dinheiro, por exemplo, em ação e não vê retorno, é muito mais provável de que ele abandone o mercado e às vezes até perdendo dinheiro. Entendeu? Existe algum site até para falar? Existe. Assim, para o investidor, para a pessoa que quer investir. Existe um site que ele pode acessar, onde ele vê todos os fundos imobiliários, onde ele vê toda a questão aí de rendimento que o fundo imobiliário dá. Tem algum site que é interessante? Eu vou te dizer assim, existem diversas, a gente chama de casas de research, que são as casas que pesquisam esse tipo de situação e que oferecem para a gente materiais muito adequados para escolher, né, quais ativos a gente vai investir. A gente sabe, e é natural, que as pessoas não tenham o entendimento totalmente aprofundado de cada classe de ativo que ela vai investir. Então, é muito bom ter alguém técnico podendo fazer essa apuração e passar para ela. Eu, pessoalmente, gosto muito, não estou recebendo nada, patrocínio nem nada para isso. Eu gosto muito da Suno Research, que eu acho que é uma casa de Como? Chama Suno, S-U-N-O, do Thiago Reis. Eu acho muito bacana. Eu vou deixar, então, lá o link lá aqui embaixo aqui. Então, na hora que você for descer, você vai ver esse link. Vou deixar lá linkado. Eu, pessoalmente, para fundo imobiliário, eu gosto muito dessa casa. Não ganho nada, não tenho associação, não tem nada com eles. Mas, realmente, eu acho o trabalho deles muito bons. Então, você pode fazer uma associação dentro de uma casa de research dessa, pagar ali um valor. Eles têm algumas carteiras que são carteiras iniciantes. Você paga um valor relativamente pequeno, assim, e você tem as recomendações e os relatórios. Então, isso é muito bom, porque te corta a barreira do conhecimento. Ou seja, você precisar do conhecimento completo para saber o que você está fazendo, pode demorar tanto tempo que às vezes a pessoa desiste. Então, se você tem tudo mastigado, bem estruturado, e assim, os caras não têm participação naqueles investimentos que eles colocam, então, teoricamente, assim, porque uma corretora, ela tem a vantagem de fazer, assim, se ela te dá uma carteira recomendada, de ficar colocando e tirando ativo. Porque toda vez que você compra ou vende, né, você está pagando para ela um percentual. As casas não recebem nada. Então, elas recebem a sua
assinatura. Você só vai assinar se você estiver ganhando dinheiro, se você estiver bem, entendeu? Então, você assina, segue a carteira recomendada e maravilha. E lá eles têm, inclusive, essas alocações dos percentuais que a gente está discutindo aqui, que seriam as recomendadas de acordo com o perfil de cada investidor. Legal. Então, isso facilita muito a jornada. Mas o que eu diria? Assim, é muito necessário ter uma base de defesa que te gera recorrência de recurso, entendeu? Depois eu passo para as ações. E as ações têm duas classes, que eu chamo. E é 25%. 25%. Então vamos lá. E aí eu vou dizer, assim, as ações eu acho que elas têm duas classes principais, entendeu? Que vai ser a classe BEST, que é banco, saneamento, energia elétrica, telecomunicações. São mercados regulados, são ações boas pagadoras de dividendos. Por que essas ações são tão importantes? Primeiro, porque elas têm características similares a dos fundos imobiliários por alguns aspectos, elas pagam dividendos com recorrência, então elas têm um valor mais estável porque elas são reguladas. Eu sou um regulador, né? Eu trabalho já há 15 anos no mercado de regulação brasileiro. E assim, o que a regulação traz? A regulação traz previsibilidade e segurança jurídica. Tá? O que é isso? Como são investimentos, muitas vezes em infraestrutura, eu preciso, para pagar o investimento realizado, de 30, 35 anos. Entendeu? Então, assim, eu só vou investir naquele setor se eu tiver segurança jurídica de que o dinheiro que eu coloquei ali vai voltar para mim. Só que se esse dinheiro só vai voltar ao longo de 35 anos, eu tenho que ter muita segurança de que aquele investimento vai voltar. Então, esses setores são muito bons, porque você investe visando não o curto prazo, mas visando o longo prazo e ter retorno no longo prazo. Só que esse retorno, obviamente, ele tende a crescer ao longo do tempo que essas empresas estão crescendo e você, numa crise, você não vai deixar de beber água, entendeu? Saneamento básico, você não vai ficar sem. Você pode ter a crise que for, você vai deixar de consumir energia elétrica? Não vai, não tem como. Você pode diminuir o consumo, mas você vai parar de consumir? Não tem jeito, entendeu? Com a evolução tecnológica, cada vez mais a gente demanda também energia elétrica, agora com carro elétrico, cada vez mais, né, a utilização desse tipo de tecnologia, você precisa de mais. Hoje em dia as casas já têm todos fogão, minha casa praticamente... Eu não tenho gás em casa, minha casa tudo é elétrico. Fogão de indução, tudo é elétrico, né? Então, eu tenho uma estimativa muito boa de retorno nesse ambiente. Banco, se eu tenho crise, taxa de juros aumenta, ele rende mais. Se a economia está rodando, ele tem faturamento, ele tem produto, ele tem crédito, ele ganha também. Banco nunca perde. Então, você tem que ter banco na carteira. Então, vamos lá. Saneamento, né? Então, energia... Isso é BEST. B de banco. Uhum. De energia elétrica, S de saneamento, aí entra um outro S de seguridade, seguro, né? Seguro... Zurique. Isso, essas empresas de seguro também que, assim, elas têm um capital muito pequeno, não precisa de muito capital. O capital que ela tem que estar rendendo juros e quando tem muito sinistro que elas perdem dinheiro. Perde, né? Porque, na verdade, elas fazem uma base gigante de clientes, pagam poucos sinistros, então... E não precisa de muito pessoal, não precisa de muita coisa. Então, é um setor que é muito rentável. Então, no longo prazo também é um setor que é sempre bom ter na carteira. E o T de telecomunicações. Então, de novo, banco, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações. São setores muito bons para investir. Então, eu deixaria 25 em fundo, 25 nisso. E aí, a gente está falando agora dos outros 25 com 25. Aí, eu não abro mão de investimento no exterior, entendeu? Por quê? Investimento no exterior é essencial. O Brasil não é seguro. A gente tem muitos problemas políticos. O Brasil cresce pouco. Mas o investimento interior... Só para explicar, assim, uma pergunta. Às vezes você pode até falar isso, mas só te cortando. No caso do exterior também você consegue acessar na mesma corretora que você está ali, ou não? Depende. Tem corretoras que te permitem, por exemplo, uma XP da vida tem um ecossistema que vai ser tanto para nacional quanto para internacional, entendeu? Ok. Agora, eu posso ter outras corretoras que não têm o ecossistema internacional, então você pode ter que dividir em outra corretora, entendeu? Aí, enfim... Tem que ver o que você acha interessante. Mas aí, olha, investimento no exterior é obrigatório. Por que ele é obrigatório? O Brasil não é seguro o suficiente. A gente tem uma série de problemas institucionais, políticos, etc. Então, e o dólar, querendo ou não querendo, você vê que ao longo do tempo,
Se você pegar e comprar dólar e ficar quieto e não fizer mais nada, você tende a ganhar dinheiro. Porque no Brasil a gente tem problema fiscal muito grande e esse problema fiscal tende a sempre, ao longo do tempo, desvalorizar a nossa moeda frente. Eu não tinha pensado assim, mas você fez sentido. Porque além de você investir em uma empresa no exterior, você também está investindo em dólar. E o dólar faz sentido total. Exato. E assim, muitas das nossas despesas são dolarizadas, entende? Então, faz tipo sentido. assim, Legal isso. teve uma vez que o presidente falou que a gente não come dólar. É uma mentira gigante, porque é aquilo que eu falei no início do podcast, né? Tipo assim, quando o dólar aumenta muito, o produtor aqui no Brasil ele tem que escolher, eu vendo para cá ou eu vendo para fora. Entendeu? E aí a carne, por exemplo, é um reflexo disso. A moeda desvaloriza muito, eu vou vender ao preço que eu vendo lá fora para o consumidor interno. Entendeu? Então, a gente come dólar sim. A maior parte das commodities são fixadas com preço em dólar. O combustível é fixado em dólar. E o combustível hoje no Brasil, a gente não tem malha ferroviária adequada. Então, tipo assim, quase tudo é com base em combustível. Nossos fretes todos. Então, o preço da alimentação aumenta de acordo com o preço do petróleo. Então, assim, eu tenho uma situação que eu não posso deixar meu capital todo aqui, porque, assim, quando você olha, uma empresa americana paga, sei lá, 4% de 3% de dividendo, eventualmente. E aqui no Brasil, ela paga 6%, 7%. Tá, ok, beleza. Pode parecer, numa primeira apreciação, que o 7 é melhor que o 3, ou que é melhor que o 4. Mas quando você vai olhar no longo prazo e pela desvalorização do real, só o fator de desvalorização do real e da perda do poder de compra da nossa moeda, você já tem a virada de chave, entendeu? Então, assim, não é possível você confiar única e exclusivamente no Brasil. Você tem que ter capital lá fora. E aí, o ideal é que você faça isso também por uma corretora que te permita esse tipo de acesso. E aí você vai me perguntar, tá, mas eu vou investir em que lá fora? A mesma coisa que a gente está investindo aqui. Então, fundo imobiliário, lá tem, que são os REITs, né? Que são os ativos voltados para o setor imobiliário. Ações, também. Então, você vai vai colocar uma parte em ação do mesmo tipo de coisa que eu estou falando aqui, você pode colocar lá também, entendeu? Lá fora. E aí eu estou falando das mesmas classes, ou seja, a gente vai ter aqui um percentual voltado para... eventualmente você pode colocar alguma coisa em renda fixa, alguma coisa em fundos e alguma coisa em ações. Ou você pode, por exemplo, usar fundos de ações também, né? Os ETFs, né? Que a gente chama que são esses Exchange Traded Funds, que são índices, né? Então eu posso pegar um índice lá, sei lá, eu quero usar, por exemplo, o índice lá das 500 maiores ações dos Estados Unidos, o S&P 500, entendeu? Então você pode simplesmente comprar o índice e deixar que você tem uma baita de uma diversificação comprando um ticker só, né? Comprando um ativo só. Isso é essencial, não pode abrir mão. E você tem acesso a muito mais produtos do que você tem no Brasil. E o melhor, né? Para você, eventualmente, vender, realizar os seus lucros e tal, e consumir isso quando você tiver uma viagem internacional, alguma coisa assim. Mas o mais importante se a moeda brasileira derrete, você está protegido. Entendeu? Então isso aí é essencial. E aí entra a última categoria, que seria, para mim, a categoria do atacante, que é aquele cara que fica lá só esperando. É o Romário. Fica lá, não sei se a galera tá acompanhando a gente, é da idade do Romário, acompanhou o futebol do Romário. O Romário era um baita de um jogador, ficava lá, esperando a bola dentro da área, e a bola chegava para ele botava pro gol, que, na minha opinião, são as criptos, né? Então você tem aí um potencial muito grande. Então vamos falar sobre elas aqui. Eu ia até te perguntar, né? Vamos falar agora basicamente sobre ela, que ela é bem interessante, porque vamos até voltar lá atrás. No último, eu até vi o nosso último episódio para a gente poder conversar aqui. E lá a gente fala muito sobre o que é um, o que é outro. Aqui a gente já está falando assim, vamos trabalhar com o dinheiro já, vamos colocar tudo em prática. Então assim, gente, vê o último episódio dele e depois vê isso, que vai ser interessante para vocês. O que é, no caso, a cripto? Porque a gente não conversou sobre isso lá. Eu acho que nós não conversamos. Aí, o que seria a criptomoeda? Nossa, é difícil explicar isso tão rápido, mas vamos tentar dizer assim. Vamos pegar Bitcoin, porque é o mais fácil da gente explicar aqui agora, né? O que eu diria? A criptomoeda, ela tem uma vantagem que muitas vezes a gente diz que ele é como se fosse uma espécie de ouro digital. Por que ouro digital?
qual o valor? Eu tenho uma aliança aqui na minha mão, tá? Qual que é o valor dessa aliança? Depende da gramatura de ouro que tem aqui dentro. Ok, certo? Isso. Ok, mas a gramatura de ouro que tem aqui, você sabe que no mundo inteiro a gente tem 2 piscinas olímpicas desse material aqui, de ouro puro, né? Ou seja, é um bem completamente finito. Como que a gente precifica o ouro? A gente precifica o ouro de acordo com o valor da produção do ouro, tá? Então, eu tenho até uma cunhada que ela trabalha com mineração. E ela é geóloga e tal. Então, a gente sabe que você pega, assim, toneladas e toneladas de pedra para tirar gramas de ouro. Literalmente, tem que processar, levar maquinário e tal, não sei o que lá. O custo de produção do ouro é gigantesco. Mas o que leva à precificação do ouro? É só o custo? Não é. É a demanda. Entendeu? Porque as pessoas acham que o ouro é um material extremamente importante. Ele é importante para semicondutor, ele é importante para aliança, ele é importante para adorno, etc. As pessoas demandam ouro porque o ouro é extremamente escasso e porque ele é, digamos assim, desejado pelas pessoas. A criptomoeda é parecido com isso. Primeiro, porque lá atrás eu não tinha custo nenhum para minerar a criptomoeda, para gerar aquela criptomoeda. Hoje, os custos são gigantescos. Meu irmão, por exemplo, trabalha nos Estados Unidos com aparelhagem que é elétrica, né? Para dar condições do pessoal minerar. E são geradores gigantescos de energia, etc. e tal, que em geral são exportados para regiões muito frias, Rússia, Ártico, China, etc., em regiões frias, porque você precisa de resfriar para poder consumir aquela energia que é gerada no processamento das moedas, né, das criptomoedas. Então, você tem o consumo do Bitcoin é maior do que muitos países em termos de energia elétrica para a geração de cada moeda. Não sei se você faz ideia disso, é um negócio muito legal. Então, o que acontece? O custo de produção está ficando cada vez mais elevado porque ele é totalmente escasso. E, ao mesmo tempo, eu tenho a demanda. Por que a demanda? É uma moeda, digamos assim, inconfiscável, eu tenho boas formas de transacionar elas e não ser necessariamente regulado por um banco central, porque ela é antifrágil, ela está operando num sistema de malha que tem, enfim, tem pontas em computadores no mundo inteiro, então você não consegue derrubar a rede de funcionamento. É codificada com base numa tecnologia muito avançada. Então, eu tenho situações que permitem que aquilo seja, digamos assim, escasso. Então, é escasso, né? E eu tenho uma demanda cada vez maior, porque como os governos estão cada vez mais endividados no mundo inteiro, a gente estava falando de previdência. Legal. Isso não é exclusivo do Brasil, não é um problema exclusivo do Brasil. Às vezes o Brasil tem uma situação mais acentuada do que outros países, é pior do que em outros países, mas é uma situação que ocorre também nos outros países. E aí, naturalmente, as moedas dos países elas são inflacionáveis, ou seja, o governo, querendo ou não querendo, tem que emitir moeda para cobrir com a despesa dele, eventualmente ele vai gerando inflação porque eu tenho mais moeda, certo? Eu tenho mais moeda sendo produzida e eu não tenho correspondente em produção. Daquela geração de moeda. E os governos fazem muito isso, que é o imposto inflacionário, né? Ele acaba fazendo com que as coisas fiquem mais caras porque ele está jogando dinheiro na economia. E o Bitcoin não tem como fazer isso, entendeu? Porque ele é escasso, ele é igual ao ouro. Vai chegar um momento que você não tem mais como Por que ele é escasso? Exatamente, porque o código de processamento dele limitou a produção até um número X. A partir desse número não tem como gerar mais. Entendeu? Então, ele é escasso. E aí, de tempos em tempos, você tem como é que chama? Você tem ali os halvings, né? Você tem períodos em que eu consigo produzir um pouquinho mais, etc., da moeda, né? Mas, no final, o que acontece? Eu tinha uma produção muito grande e a custo muito baixo no início. É como se fosse ouro. Você é garimpeiro, você vai lá no Rio, há um tempo atrás, né? Tipo, há 300 anos atrás, você ia lá com uma peneira e encontrava ouro no rio, tipo assim, peneirando, né? Hoje em dia, você precisa de uma tecnologia gigante, furar a terra, dar sorte de encontrar um veio de ouro, mesmo com toda a tecnologia ainda é super difícil, entendeu? Para conseguir minerar e tirar
aquele ouro dali. Então, o Bitcoin é mais ou menos isso. No início era muito fácil, muito básico de conseguir resolver as equações matemáticas que geravam, né, as chaves dele. E hoje não. Hoje, tipo assim, já minerou tanto que o tanto que tem para minerar é muito pouco. Então, acaba que você não tem como aumentar muito a disponibilidade de Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer uma proteção. Ou seja, você estava lá na Venezuela um tempo atrás, de repente chega um maluco e vira e fala assim, vou socializar tudo, vou tomar seu patrimônio. Ok, se você tem patrimônio em dinheiro, você tem patrimônio em propriedade, o cara vai lá e toma. Como que o cara vai tomar a sua Bitcoin? Entendeu? Se você tiver ela na carteira, certinho, protegida, etc. Então, não tem como tirar, ela é só sua. E esse é o valor do Bitcoin. Ou seja, o valor do Bitcoin é muito associado aos benefícios que ele traz e à inconfiscabilidade dele, né? O ouro, por exemplo, não tem essa vantagem. Se alguém pegar e me assaltar aquilo, eu vou embora. Entendeu? Lá no Bitcoin, o cara pode assaltar a minha carteira, mas se ele não tiver minha chave, ele nunca vai conseguir utilizar. Então, o que as pessoas fazem? Elas alocam uma parte do patrimônio nesse tipo de ativo exatamente para se proteger e se blindar de governo, se blindar de outras situações e, eventualmente, como ela pode ser trocada no mundo inteiro, você sai do seu país, vai para outro país e usa aquele recurso, eventualmente, para transação, entendeu? Para você não correr aquilo que a gente fala que é o risco da ruína, né? Que, eventualmente, um cara lá na Venezuela, como eu falei, o cara podia ter investido tudo dentro do país. De repente, chega um maluco e destrói o país com uma canetada. E aí você tá preso, não consegue fazer mais nada porque você não tem capital internacionalizado e você não tem alternativas para poder sair da situação que você tá. Você vai ter que sair com uma mão atrás, outra na frente. Então, a demanda por Bitcoin, ela determina muito, a demanda por essas criptomoedas, elas determinam muito o preço. Você tem que ver valor naquilo. E o valor disso hoje muita gente vê como investimento, né? Assim, eu vejo isso como muito mais uma proteção do que necessariamente como um investimento para valorizar ao longo do tempo, entende? Eu vejo como uma moeda de escape, de fuga, e eventualmente pode ser que você ganhe muito dinheiro com isso, mas eu não acho que é bom ficar pensando que sim, vou ficar rico com isso. Eu acho que é uma forma de proteção da sua carteira, que você tem que ter uma parte alocada nisso. Legal você falar sobre isso. E para buscar o Bitcoin, é no mesmo local das corretoras de ações ou tem outro local? Não, aí você vai ter que procurar uma corretora específica e aí tem todo enfim, né? A lógica para isso é totalmente diferente, né? Então, você vai ter que procurar uma corretora específica, você vai ter que trabalhar eventualmente com uma carteira, né, de Bitcoin, mas isso aí é de fato uma situação para outra conversa, porque é mais profundo. Não, tranquilo, mas assim, eu vou deixar o acesso lá, não precisa até falar, eu vou deixar os nomes lá, no caso da corretora que você indica, né, para fazer o trabalho das ações, aquela instituto de pesquisa para encontrar as melhores. Você já passou para a gente as melhores ações aí que você vê, e no caso a gente deixa lá embaixo também, vou pedir lá embaixo, a gente deixa lá uma corretora que seja do gosto seu, assim, ou do gosto que você vê mais hypado, assim, para a gente deixar lá embaixo, lá para as pessoas poderem ter acesso e fazer isso, tá? Tá, ok. Quais são os principais erros que os investidores iniciantes cometem? Cara, isso é bem tradicional, assim. O iniciante, ele tem muita... E principalmente, eu acho que com essas gerações mais novas, o pessoal é muito ansioso, né? Quer o resultado imediato e aí, às vezes, se ultrapassa um pouquinho nas necessidades. É aquilo que eu comentei. Muitas vezes o pessoal vai direto, por exemplo, eu falei de uma carteira que você monta completa. E aí o pessoal quer pegar todo o dinheiro que tem, ou pouco dinheiro que tem, e alocar tudo, por exemplo, direto no Bitcoin, que foi o que eu estava falando, que, na minha opinião, é o último item, né? Ou seja, tudo bem, a pessoa pode ganhar dinheiro com isso. Não digo que não tenha ganhado, inclusive nos últimos anos. Mas a questão é que, às vezes, você tem um golpe de sorte, dá certo. Mas e se fosse o contrário, entende? Você pegar e colocar tudo num ativo arriscado que você não sabe que vai prosperar. Já aconteceu algumas meme coins, algumas coisas assim, do negócio derreter, simplesmente, né? Você tem uma expectativa de que aquilo vai valorizar e aquilo simplesmente derreteu. Então, acho que a ideia é você ter um time bem equilibrado para chegar nos bons resultados. Então, não ir com muita sede ao pote, não ir já direto pelo último item da lista. Começar
pelo começo. Começa da sua reserva de emergência, entendeu? Porque se você tiver Bitcoin, tá? E aí o Bitcoin, por algum fator, por exemplo, você foi lá e pegou todo o dinheiro que você tinha 10 mil reais, colocou 10 mil reais em Bitcoin. Aí você foi e descobriu que você tá doente. E aí você precisa executar aquele dinheiro para pagar seu tratamento. Tá bom. O Bitcoin caiu eventualmente 30%. Aí você vai resgatar 7 mil para poder pagar o seu tratamento, mas você precisava de 10. O que você vai fazer? Aí você vai pegar um empréstimo, entendeu? Acho que a questão é, a gente tem que ser mais antifrágil. A gente tem que entender que a gente precisa trabalhar uma base e depois da base trabalhada, aí eu vou trabalhar outros aspectos que aí sim eu posso ganhar. Eu vou ganhar em todos os movimentos. Porque aqui, uma carteira equilibrada é aquilo que eu estava te falando. Eu vou ter um percentual aqui. A taxa de juros subiu demais. É péssimo por um aspecto, certo? Tipo assim, porque para as ações ela é muito ruim. Para os fundos imobiliários é ruim. Para minha renda fixa que estava aqui no Gol é bom. Então o que acontece? Eu subo o percentual. Normalmente vai acontecer que aqueles 25% que a gente colocou para cada coisa, uma parte vai cair e outra parte vai começar a subir. Na hora que essa parte sobe, eu vendo o excedente dessa e equilibro. Isso vai me garantir o quê? O rebalanceamento de carteira vai garantir que eu tiro dinheiro de onde está valorizado e jogo onde está menos valorizado. Vai me garantir que eu compro na baixa e que eu vendo na alta, para equilibrar isso. Aí você vai fazer de 6 meses em 6 meses, de 1 ano em 1 ano, mas esse equilíbrio da carteira, ele vai te gerando musculatura para você crescer, fortalecer e ir ganhando espaço, seja no momento de alta de taxa de juros e na hora que o contrário acontecer, que é baixa de taxa de juros, igual foi da Dilma para o Bolsonaro, de 15% para 2%, né? Dilma Temer, Dilma Bolsonaro. Saiu de 15% e foi para 2%. As ações explodiram. Então, assim, você vai pegar aquela parte de ação que você tinha que antes era pequena e ela vai duplicar, triplicar de valor. Aí o que você vai fazer? Vai tirar uma parte desse valor excedente, vender na alta, porque depois a taxa de juros pode ser que volte a subir, vende uma parte na alta e equilibra com a renda fixa. Quando você vai fazer nesses balanceamentos, você ganha num cenário, você ganha no outro cenário, na média, você está ganhando bem. Entendeu? Perfeito você falar isso. Eu achei muito bom, sério. Isso aqui está sendo uma aula para mim até, para te falar a verdade. Mas uma dúvida também, até minha agora, né? Não está aqui, não. Você disse sobre essa questão da desconfiscalização do Bitcoin. Uma coisa interessante que aconteceu essas últimas semanas, que é interessante você falar, é o seguinte: a questão da guerra global e sobre China e Estados Unidos, automaticamente as locações de ações foram retiradas para colocar em ouro, por exemplo. Você até exemplificou o ouro, mas você colocaria ele em algum lugar aí ou você acha que não é ideal? Eu não. Do ouro. Pois é, eu não gosto do ouro por um fator. Porque assim, e é pareado com o Bitcoin em algum aspecto, né? Mas assim, qual que é o problema do ouro? Primeiro que o ouro, eu preciso guardar ele em algum lugar. Isso tem custo e tem um risco de alguém me roubar. Então, tipo assim, normalmente se você vai comprar ouro como investimento, você vai ter que manter ele custodiado, eventualmente num banco, num local mais seguro. Isso tem custo. Número 2 é que o ouro, por mais que ele preserve o valor ao longo do tempo e eventualmente valorize até mais do que outras alternativas, ele não te paga dividendo, em hipótese nenhuma. Legal. Então, ele te gera custo e não te traz receita. Ele só vai te trazer receita quando você pegar e vender ele. E num caso como esse que eu estou comentando, de eventual colapso completo da economia, também o seu acesso a ele, a sua forma de venda dele, também não é tão simples, né? É um mercado mais difícil. Então, assim, eu hoje, pro afegão médio, né? Pro brasileiro médio, eu não acho que seria uma alternativa interessante. Eu acho que no mercado hoje você tem muitas alternativas melhores do que essa para poder executar, entendeu? Essa é mais complexa, mais complicada, mais cara. Ela fica para quem está em outra etapa da vida, eventualmente já está, enfim, bem mais enriquecido, né? Legal. Agora vamos fechar aqui com as perguntas que veio aqui sobre a economia atual do Brasil.
Vamos ver se a gente falou todas aqui. Atual Selic, você falou, principal motor de crescimento da economia brasileira hoje em 2025 seria o agronegócio? Agro, com certeza. O agro é o motor, historicamente, do Brasil, é o mais importante, é o que a gente mais vende, é o que a gente é melhor em fazer. Infelizmente, a gente não tem a logística ainda mais adequada, porque se nossos custos de transporte fossem minimizados, a gente seria imbatível mesmo, assim. E assim, o mercado de trabalho com o avanço da automação da IA? Essa pergunta é boa, hein? Inclusive, você sabe que isso linka um pouco nos argumentos da guerra comercial? Há quem diga, né? E aí, óbvio, tem as conjecturas de cada um, né? De que o movimento do Trump está muito relacionado a um processo de automatização robótica nos Estados Unidos. Ou seja, que ele está criando barreiras comerciais, ou estaria... Eu não sei se isso é muito fato, eu não sei se eu concordo completamente. Mas, digamos assim, que como foi exportado o trabalho dos Estados Unidos, ele estaria querendo, com as barreiras comerciais, trazer o trabalho de volta, mas não necessariamente com base em trabalho manual, mas sim com base em trabalho automatizado, em robótica, né? E que essas barreiras comerciais ajudariam as fábricas a sair da Ásia, eventualmente, e voltar para o território dos Estados Unidos. Mas eu acho que com essas negociações mais recentes, esse tipo de conjectura está caindo. De qualquer forma, sim, a gente vai ter que encarar. Eu acho que é uma nova revolução. Quem estudou história lembra daquele movimento ludista. Você lembra disso? Não. Lá na Revolução Industrial, surgiram os ludistas, que eram os caras que pegavam as máquinas, muitas vezes vinculados ali a algum sindicato, alguma coisa assim, de proteção dos trabalhadores. Quando começou a manufatura e a indústria, de fato, o pessoal começou a perder emprego, né? E estava todo mundo acumulado nas grandes cidades europeias, o pessoal já tinha saído do campo, tinha ido para a cidade, e começou um momento de transição. Nesse momento de transição, esse movimento ludista pegava, entrava nas fábricas e quebrava as máquinas, né? Para poder, forçar que voltasse o trabalho a ser feito pelos trabalhadores e não necessariamente pelas máquinas, né? Eu acho que a gente está vivendo meio que um pouco disso, assim, o pessoal está com muito medo da inteligência artificial, mas eu acho que a inteligência artificial é uma nova revolução industrial em outra ótica, porque assim, se você pegar todos os indicadores da revolução industrial para cá, você vai ver o tanto que a gente aprimorou em PIB, em renda, em qualidade de vida, em estimativa de vida da população, em saúde. Tem muito pessoal, principalmente pessoal da comunicação, né? A gente tem muito essa carga de negatividade, né? De sempre falar o que tá ruim, que as coisas não estão boas, que a situação tá ruim. Mas assim, você provavelmente viveu muito melhor que seu pai. Seu pai viveu muito melhor que seu avô. Seu avô viveu muito melhor que seu bisavô, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma ampliação da produção tão grande que hoje a gente consegue ter fartura. Se a gente pensar e voltar, 4, 5 gerações atrás, as pessoas literalmente mesmo, morriam de fome. Hoje tem morte de fome? Tem, mas na escala, proporcionalmente à nossa população, os valores são muito pequenos perto do todo, do que era quando a gente retorna, que seja 300, 400 anos atrás, entendeu? Então, assim, o que traz uma revolução como a inteligência artificial, como a industrialização? Ela traz uma reformulação de como o humano interage com a máquina, entendeu? E essa revolução de como o humano interage com a máquina eleva a produtividade a um tal nível que a gente começa a ter excedente de coisa que a gente nunca pensou em ter. Cara, já pensou na complexidade que é isso aqui? É um celular? Isso era inimaginável. Eu tô com 38 anos. Assim, eu fui ter meu primeiro celular com 18 anos de idade. A gente usava rede de telefone. O telefone era aquele sistema, né? Tipo assim, você tinha que pagar um carro para ter acesso a um telefone na sua casa. E demorava para você conseguir. Você tinha que comprar parcelado, com consórcio, com uma série de coisas. Hoje, qualquer pessoa, inclusive o Brasil hoje, tem mais de 2 celulares por pessoa. É um indicador de mais de 2 smartphones por pessoa no Brasil. Se você tem um, tem uma pessoa que tem 3. Entendeu? Então, é uma situação meio assustadora. O tanto que o capitalismo, acompanhado do industrialismo, acompanhado das máquinas, trouxe de bem-estar para a sociedade e de acesso a condições que são completamente inimagináveis há 300 anos atrás. Entendeu? Então, eu acho que a gente está, de novo, na boca de uma grande revolução.
E essa grande revolução vai trazer uma transformação completa das relações de trabalho e das relações de emprego. E a gente vai ter, sim, em algum momento, digamos assim, mercados que vão ser completamente excluídos. Na época que eu tô falando dos telefones, a gente tinha, por exemplo, teledifonista, tinha o pessoal que fazia curso de datilografia, umas coisas que hoje, tipo assim, é impensável, entendeu? Vai ser uma série de trabalhos, vão ser completamente extintos. Mas, em compensação, vão criar outros que não existiam, como, por exemplo, a parte toda de desenvolvimento de sistema, de software, enfim, né, de computação, era uma coisa que não existia e é um mercado hoje gigantesco que tem muita gente lá. Aí eles falam até hoje nessa disrupção. Tipo, a inteligência artificial hoje está codificando e processando melhor do que os bons desenvolvedores. Ótimo, mas de qualquer forma, eu vou criar outros mecanismos e outras condições de que a gente tenha a ação humana direcionada para coisas que sequer foram inventadas. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber surfar na onda. Não adianta você ficar insistindo de que a produção manual que ela vai continuar sendo como era. Que eu vou ter lá o pessoal costurando, vou fazer uma bolsa. Vai costurar de uma por uma bolsa. Se eu tiver uma inteligência artificial que faça isso muito melhor, talvez aquele não seja um nicho para a gente atuar. Agora, nichos de criatividade, de outros envolvimentos, vai abrir um canal gigantesco também de oportunidades, sabe? Então, não sei, eu acho que a gente tem que ter uma tranquilidade nisso e tentar formatar a nossa carreira também em uma coisa que não esteja fadada à extinção, mas sim em coisas que tenham maior probabilidade de prosperar, né, nos próximos tempos. Legal. Vou fazer mais 2 perguntas para você aqui, tá? Pra gente matar esse negócio. Qual é o papel do BNDES na economia atual? Você consegue falar? BNDES ele fomenta, né? Ele levanta capital para que as empresas possam, enfim, investir, né? Então, ele é um banco de fomento usado pelo governo. Então, assim, o ideal mesmo, eu acho, é que a gente tivesse o fomento à infraestrutura, entende? Porque a infraestrutura é mais difícil mesmo. Muitas vezes o governo tem que construir a infraestrutura para depois ele repassar, idealmente, para a iniciativa privada operar, porque a iniciativa privada é muito boa em operar. Então, o BNDES tem um papel importante para financiamento de infraestrutura. Eu acho que ele tem que atuar e ele consegue, muitas vezes, juros mais em conta, mais subsidiados para esses projetos, que no final das contas quem vai pagar é a população. Então, assim, você vai conseguir reduzir um pouco o custo de capital, o que é melhor para a população na hora que ela for pagar o preço daquele serviço público que está vinculado. Então, eu acho que sim, é importante um banco de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, o problema que está alocado em qualquer situação pública enfim, mau uso do dinheiro, mau uso do direcionamento político de recurso. Eu não estou falando que tem no BNDES, mas estou dizendo que assim, isso é um risco que qualquer atividade pública corre. A privada corre muito menos, porque a privada o cara está colocando o dinheiro dele em risco. Então, ele vai saber se ele quer investir, se ele está fazendo aquilo, se a pessoa que ele está emprestando tem capacidade de pagar ou não. No setor público isso é um pouco mais dúbio, né? Então, você pode ter beneficiamento de alguma maneira de projetos que não sejam tão bons assim. Então, tem uma dualidade ali, entende? De eventualmente eu ter condição de fomentar coisas que precisam ser fomentadas, mas ao mesmo tempo um conflito de que eventualmente eu posso estar dando um mau uso para aquele recurso. E aí o importante é ter compliance, né? Ter todos a estrutura, né, do banco bem desenvolvida, e eu acho que até tem, em alguma medida, uma estrutura boa para poder ofertar esse crédito para quem realmente tem condição de cumprir com as suas atribuições, né? Legal. Nós já falamos praticamente tudo aqui hoje. Foi um baita talk. Deixa eu falar o último para você. A última pergunta é: o que esperar para a economia brasileira nos próximos 12 meses? Bem, o que espera para a economia brasileira? A gente está, como eu comentei contigo, a gente está chegando
num teto percebido de taxa de juros, né? Então, o problema principal é que esse teto, eu acho que é aquele negócio de bater a meta, dobrar a meta, né? Que é um risco é um risco considerável, porque o Brasil hoje ele tem tantos problemas estruturantes, como a gente estava falando da Previdência e como a gente está falando das contas públicas e dos incentivos perversos da democracia. Estou falando longe de mim falar que a democracia é indesejável, mas a democracia ela traz alguns aspectos que são complexos, né? Um deles é essa questão do voto, né? O ativo político é voto. Então, qual é a melhor situação para determinados partidos de permanecer no poder? Quando você tem uma situação de pobreza ou uma situação de que o Estado é entendido como pai provedor para quem é pobre e que você não precisa fazer nada, que o Estado vai lá e vai bancar, é uma situação muito dramática, porque a gente mata a produção, mata o produtor, mata quem gera ou faz girar a roda da economia e cria uma situação muito indesejável, inclusive de informalidade, né? Hoje, eu sou muito favorável a transferências sociais até um certo limite, que seja o limite de tirar a pessoa da miséria, mas não de garantir a pessoa basicamente a condição que ela teria se ela estivesse trabalhando, entende? Hoje, o benefício, se a gente for somar todos os benefícios de transferências sociais, eles chegam ali a beijar o salário mínimo. E aí é muito mais fácil para a pessoa optar por não trabalhar eventualmente ou trabalhar na informalidade, ou seja, ela recebe o benefício do governo, não trabalha na informalidade e soma renda, do que ela sair para trabalhar e crescer profissionalmente, né, e ganhar um salário mínimo. Então, assim, eu tenho uma condição que já começa a criar um incentivo que eu chamo de perverso. E eu falo que, assim, na minha opinião, o ser humano não é nem bom nem ruim por natureza. O ser humano responde a incentivo. E o incentivo que está sendo colocado na mesa hoje no Brasil é perverso. Ou seja, eu incentivo a não produção. Se eu incentivar a produção, todo mundo vai produzir, as pessoas vão ficar melhor, mais ricas, mais prósperas. Se eu crio um incentivo à não produção, o que acontece? É o contrário, as pessoas vão ficar mais pobres e mais dependentes do governo. Só que se elas estão mais pobres e mais dependentes do governo e elas estão sentindo que o governo provê para elas, elas vão votar. E aí a gente tem uma situação muito complexa de permanência nesse status quo, de fazer com que eventualmente quem é gerador do problema permaneça sempre sendo considerado como a melhor alternativa viável porque está botando comida na sua mesa. Então, esse fechamento foi interessante você falar sobre isso, né? Que aí acaba que o país ainda ele vive um pouco do desleixo de um governo, né? Entre aspas. E essa é a maior tristeza hoje para mim, falando com você. Porque é um país que tem tudo, é um país que tem grandes condições para crescer, é um país que tem energia em abundância, coisa que vou dizer para você que quase 60% do mundo não tem e que necessita. Eu tive já em países já que eu vi esse cenário de não ter luz depois de 7 horas da noite, e aqui a gente tem em grande abundância isso, acontecer tudo isso, né? Esse é meu comentário final aqui. E eu queria te agradecer, tá? Por tudo que você falou aqui para nós. Eu acho que foi muito importante. É importante para mim, como ouvinte. Então, imagina as pessoas, os espectadores que vão ouvir você lá. E você tem alguma ideia de projeto futuro? Bem, eu gostaria muito de terminar de escrever meu livro. Eu ainda não consegui terminar de escrever ele, mas a ideia é que as pessoas, enfim, trabalhem uma vida mais tranquila, mais na sua relação com o dinheiro, sabe? Porque eu acho que a relação das pessoas com o dinheiro é muito negativa ainda. As pessoas têm uma visão de que o dinheiro é mais um problema do que uma solução, e isso está muito enraizado na nossa origem, muitas vezes cristã, católica, tem uma certa carga dentro disso.
E o dinheiro, ele, muito mais do que a raiz de todos os males, né, como falam, eu acho que ele é uma fonte de solução dos problemas. E aí, se a gente consegue ter uma boa relação com o dinheiro construída ao longo do tempo de uma maneira saudável, a gente consegue desconstruir todos esses argumentos, essas situações, ele te traz paz e tranquilidade, e não peso, né? Mas para isso a gente precisa trabalhar uma série de coisas que estão na mentalidade de cada um, sabe? E eu queria trabalhar um pouco disso com as pessoas. Eu tenho, né, essa coluna que é a Dinheiro Zen, lá na 98, tem o site que é dinheirozen.com, que eu falo semanalmente sobre isso, em como que as pessoas podem lidar de uma maneira mais simples e sem peso, né? Porque a gente não precisa saber de tudo. Você tem um celular na mão, você não sabe como é que é a robótica, como é que é tudo que está por trás do celular. Mas hoje eu tenho, por exemplo, existe todo um ecossistema de finanças que pode facilitar a sua relação com o investimento para que você faça. Só que para fazer investimento você tem que dar um passo atrás. Você tem sempre que... A base das finanças é você viver de forma um pouco mais simples do que aquilo que você ganha. E aí você vai gerando pequenos saldos todos os meses que podem ser plantados e investidos. Em grandes saldos. E no futuro se tornam grandes saldos. E isso é muito para além, né, da possibilidade de você só construir essa massa de capital. Ela te dá liberdade geográfica, ela te dá liberdade do que fazer e ela te dá liberdade para empreender. Então, assim, é muito difícil empreender sem absolutamente nada. É possível? Mas é muito mais fácil, até para você poder ter um período de respiro entre você estar saindo eventualmente do emprego e poder criar um negócio próprio, você precisa de um recurso para sobreviver uns meses. Então, se as pessoas nunca fazem isso, elas nunca vão quebrar e nunca vão sair daquilo que a gente chama de corrida dos ratos, entende? Que é você literalmente acordar, trabalhar, correr atrás para pagar boleto, e não é só o boleto desse mês, é o boleto desse mês e de todos os que você pendurou dos meses passados. E é uma vida muito triste, você ter que acordar para correr atrás daquilo que você não conquistou ainda, sendo que você não tem perspectiva de futuro. E essa vida é uma vida de zumbi, entende? O que é o meu objetivo hoje para as pessoas é quebrar essa vida de zumbi, é tentar fazer com que as pessoas encontrem seu propósito e, ao mesmo tempo, que elas tenham tranquilidade de encontrar felicidade no dia a dia, construindo um projeto um pouco maior, um pouco diferente, que vai levar elas a realizar os seus sonhos, seus desejos, né? Então, isso me deixa muito feliz de poder... porque eu tenho, obviamente, meu trabalho, né? Eu trabalho no setor público, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante ter um trabalho social. E esse tem um viés de trabalho mais social, de ajudar, de fato, as pessoas a encontrarem esse propósito com elas. Como é que é o nome do canal? Dinheiro... É Dinheiro Zen. dinheirozen.com. dinheirozen.com. O site. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, @ssbarbie. E eu tô todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, no Central 98. Falando sobre... 98, falando sobre educação financeira, dinheiro e oportunidades, enfim, que surgem aí. Nós vamos falar mais durante esses próximos meses. Eu quero estar sempre falando com você, conectando com as pessoas, para a gente poder encontrar essa questão educacional financeira que eu acho muito importante para as pessoas, tá? Conta comigo. Antes de qualquer coisa, gente, segue lá nós lá, WA Talk, segue no Instagram, tá? Não deixe de seguir, não deixe de dar o like, não deixe de curtir. É muito importante para o trabalho ser reconhecido e espalhado aí para o mundo todo, que é o que a gente quer, tá? Já estou aí, já faz 2 anos, quem segue já sabe que eu sempre fiz esse trabalho com muito carinho para as pessoas. Então não deixe de seguir não, viu, gente? Queria te agradecer, tá? Vamos conversar mais aí, vamos abrir essa conexão para a gente manter essas pautas, né, sobre educação financeira e geopolítica geral e economia, tá? Muito obrigado, meu amigo. Fechou, Alisson, sempre muito bom estar contigo, com o seu público. Não deixe de seguir lá não, tá? Obrigadão e valeu. Beleza, tamo junto. Valeu!